negar. Govinama. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Impressionante, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
overwhelmed. My heart is overwhelmed. You love me. 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 Jesus. Jesus, you love me. Oh, I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. Oh, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. Oh, you love me. You love me. You love me. Jesus, Jesus, you love me. Oh, I am. My heart is overwhelmed. Oh, we bless your name. We bless your name. Oh, Santo amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, Santo amor de Deus. I receive it. I receive it. I receive it into my heart. Your overwhelming, never-ending. I receive it. I receive it. I receive it into my heart. Your overwhelming, never. I receive it. Open up your heart and receive it. Open up my heart and receive. Oh, into my heart. Your overwhelming, never. Open up your heart. Receive the precious love. I receive your love, Jesus. Into my heart, your overwhelming, never. I receive it. I receive it, Lord. I receive it. I receive your love. I receive it. Into my heart, your overwhelming, never. I receive it, Lord. I open my heart to pour out your love in me. Into my heart, your overwhelming, never. I receive it. I receive it. I receive it, Lord. Into my heart, your overwhelming, never-ending love. Your overwhelming, never-ending love. Your overwhelming, never-ending love. Your overwhelming, never-ending. I receive it. I receive it. I receive it into my heart. Your overwhelming, never-ending. I receive it. I receive it. I receive it. I receive it in my heart. Into my heart, your never-ending love. I receive it. I
into my heart. You're overwhelming, yeah, and I receive it, Lord. I receive it, Father. I receive your love into my heart. Your overwhelming, never-ending love. Your overwhelming, never-ending love. Your overwhelming, your overwhelming, never-ending love. Your overwhelming, overwhelming, never-ending love. Hallelujah. Let us worship him. Declare his love. Declare his love. Vamos adorá-lo. And receive the love of God. Vamos receber o Hallelujah. amor de Deus. Oh, yes, Jesus. We receive it. We receive it. I receive it into my heart. Your overwhelming, never-ending I love. receive it. I receive it. I receive it. I receive your love. I receive it. Your overwhelming, Never-ending. I receive it. I receive it. Your overwhelming, never-ending. I receive it. I receive it. I receive it. Never-ending. I receive it. I receive it. I receive it. Your overwhelming, never-ending. I receive it. I receive it. I receive it. Overwhelming, never-ending. Your overwhelming, never-ending love. Hallelujah. Your overwhelming, never-ending love. Yes, Lord Jesus, Sim, Senhor Jesus, we receive your love nós recebemos seu amor, that is everlasting. que é eterno. That's not like human love Não é como o amor humano that faints que, or fades away. que desaparece, But your love mas o seu amor is eternal. é eterno. So, Lord, this morning Então, Senhor, esta manhã we celebrate you. nós celebramos a Ti. We exalt your name, Nós exaltamos o seu the nome, King of Kings and Lord of Lords, o Rei dos Reis, Senhor dos Creator Senhores, of the universe, Criador do universo, of the visible and invisible things, daquilo que é visível e invisível, the Maker of our lives. o Criador das nossas So, Lord vidas. Jesus, we just open our hearts to you, Nós, Senhor, apenas abrimos nossos corações para Ti, understanding entendendo that we belong to you, de que nós pertencemos a Ti, that our souls are yours. que as nossas almas pertencem And a because Ti. of love E por causa do amor and grace, e a graça, we are here. nós estamos aqui. So, Lord Jesus, I thank you Senhor Jesus, eu agradeço. now and forever. De hoje para sempre. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Amém. We can do better than this, church. Podemos fazer melhor, igreja.
Thank you, worship team. Muito obrigado, grupo Please de reach your louvor. neighbor, give them a high five. Cumprimente o seu próximo, dê um high If you're five. next to your husband or Se wife, estiveres próximo da sua esposa, don't forget to give them a não se kiss. esqueça de dar um beijo. Amen. Amém. Morning. Bom dia. Hallelujah. Amém. So let's quickly, just to wrap up our topic, Então, apenas para consolidar ou finalizar o nosso tópico, we have been learning about the God of standards. nós tivemos aprender acerca do Deus do padrão. And we have been reading some verses from the book of Exodus 26. Temos lido alguns versículos do livro de Êxodo, capítulo 26. And those verses actually speak of the patterns, E esses versículos falam sobre os padrões. standards E os padrões that the Lord que o Senhor gave concedeu to Moses a Moisés to build the tabernacle. para construir o tabernáculo. And I like just to go into detail. Então, gostaria de ir ao detalhe. So Exodus 26 verse 1 says, Êxodo, capítulo 26, versículo 1 diz: "Moreover, you shall make the tabernacle with 10 curtains of fine twinned linen, and blue and purple and scarlet yarns. You shall make them with cherubim skillfully worked into them. The length of each curtain shall be 28 cubits, and the breadth of each curtain 4 cubits. All the curtains shall be the same size. 5 curtains shall be coupled to one another, and the other 5 curtains shall be coupled to one another." Verse 4, "And you shall make loops of blue on the edge of the outermost curtain in the first set. Likewise, you shall make loops on the edge of the outermost curtain in the second set." Amém. Êxodo, capítulo 26, versículo 1 a 4 diz assim a palavra: "Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas terão a mesma medida, 28 covados de comprimento por 4 covados de largura. Prenda 5 dessas cortinas umas às outras e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas. O mesmo será feito na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto." Amen. Amém. So I told you, please go and read these chapters Então, por isso eu disse para vocês irem ler esses capítulos that speak about these standards that God gave to Moses. que fala sobre esses padrões que Deus deu a Moisés. So this wasn't Moses imagining how things should be, Então, isto não foi algo que o Moisés imaginou como as coisas deveriam ser, but actually the Lord was giving them the instruction mas essencialmente o Senhor deu-lhe instruções that things shouldn't be anyhow. de que as coisas não deviam ser feitas de qualquer They forma, de needed to qualquer follow maneira. a standard, Então, ele tinha que seguir uma certa linhagem, um certo padrão a pattern, e um padrão, so that we understand that worshiping Him para que possamos perceber que adorar a Ele should be according to the standards. deve ser de acordo com o padrão. That's why when we read the Old Testament, É por isso que quando lemos o Antigo Testamento, we understand there are processes nós percebemos que existem processos in order for you to worship and access God. que te permitam possas adorar e aceder a Deus. And this is the Old Testament. Então, este era o Antigo Testamento. But we also see Jesus Mas nós também vemos Jesus also emphasizing a enfatizar that there is a standard. de que existe um padrão. It is not just about saying that you know God, Não tem nada a ver apenas acerca de dizer que eu conheço a that Deus, you go to church. de que tu vais à igreja, Well, I am a worshiper. de que eu sou o adorador. But if you're not sticking to the standard, Mas se não estiveres a obedecer ou a if seguir you're o not padrão, saying to yourself, se não dizeres a ti mesmo, I will give to the Lord eu darei ao Senhor my best, o meu melhor, the way that I will serve Him, a forma que eu irei servir a Ele, it won't be the same way that other people do. não será da mesma forma que as outras pessoas fazem. Because what He requires from me, Porque aquilo que Ele requer de mim, what He requires from o que Ele me requer de mim, is that I follow é de que eu siga His instruction. as suas That's instruções. why if you read the Bible, it's quite critical Então, é muito querido quando fores a ler a Bíblia, that we stick to what He says. de que é importante que nós possamos seguir aquilo que Ele diz. Amen. Amém. We need to remain and obey. Então, nós devemos permanecer na instrução e obedecer.
And we've said last week that our God is not a God of chaos. E nós, na semana passada, dissemos que o nosso Deus não é um Deus do He caos. follows standards. Ele segue He's not a God of sequências de confusion. padrões. Ele não é um Deus da Even confusão. as we see the creation, Então, mesmo que observamos a criação, we understand that everything nós conseguimos perceber que tudo follows a standard. segue um certo padrão. Amen. Amém? We also learned, Então, nós também aprendemos according to the Bible, que, de acordo com a Bíblia, that He has many ways of operating. ele tem várias formas de operar. But clearly, we receive the principles from the Word. Mas claramente que nós recebemos, nós extraímos os We princípios are da not palavra. trying to invent new things. Nós não estamos a tentar inventar nada We are de not novo. trying to build a new wheel. Nós estamos a tentar criar a roda de novo. But we are trying to understand what He says we should do Mas nós estamos a tentar perceber aquilo que ele diz que nós devemos fazer to strengthen our relationship para fortalecer o nosso relacionamento With Him. com ele and our understanding of Him. e também o nosso entendimento dele. Amen. Amém? So as we walk as children of God, Assim que andamos como filhos de Deus, we need to have that in mind. então nós devemos ter isto em mente. We need to have that in mind. Nós precisamos ter isto em mente. My son asked me one funny question. Então, o filho do pastor fez uma questão muito engraçada. And he said, Dad, Perguntou, pai, who invented the tie? quem inventou a gravata? And I said, I don't know. Não sei. And he said, hey, I've seen many uncles Eu já vi muitos tios wearing suits a vestirem fatos and wearing ties. com gravata. They look so good. Eles estão muito bem vestidos. But I would like to know, Mas eu gostaria de saber where did they learn that? onde é que eles aprenderam isto. And I was like, I have the answer. Então, o pastor disse, eu tenho a resposta. It's a standard. É um padrão. Because this is what people are required to dress Então, porque é desta forma que as pessoas devem vestir. in a formal setting, É desta forma que as pessoas devem vestir depending on num the level of contexto demanding. formal. depending on the level of demand that they have. Sorry? Dependendo do nível Ok, dependendo do nível of demand. do homem que ele é. So, if they're wearing ties, Então, se eles estiverem com uma gravata, their ties follow that pattern. então a gravata segue esse padrão. You know, now we have different types, so of course, but Não, nós temos agora diferentes tipos. every tie should have a knot. Então, mas toda gravata deve ter um nó, They need to be a bit long, deve ser um pouco longas. and there is a bit of a triangular shape at the end. Então, depois tem um formato triangular logo no fim, I- na borda. I know Desire will say, no, Pastor, now we have a new Então, sei que style of Jesaia ties. pode dizer que não, mas agora nós temos um novo tipo de gravatas. But Mas, the standard essencialmente, is o that padrão everybody é que todos that is wearing something like que this, estão a vestir algo parecido com isto, it's called é chamado gravata. So if someone comes and go like, oh, I love your tie, Então, se alguém aparece e diz, eu gosto muito da sua gravata, because you know é porque tu that this sabes is the standard. que este é o padrão. This is the way it should be. É desta forma que deve ser. Amen. Amém? So I'm going to go a bit deeper on this one. Então, vou aprofundar um pouco mais neste And ponto. we say that standards are laws, are Diz regulations. que os padrões têm a ver com as leis e os regulamentos. It means that we need to meet them in Então, order to achieve excellence. Significa que nós devemos satisfazer, cumprir para nós alcançarmos a excelência. Amen. Amém? And we also say that the Lord has done things in such an excellent way Então, nós sabemos que o Senhor fez as coisas de forma tão excelente that if we move away from the standard, de que se nós nos afastamos do padrão, it's no longer good. já não é bom. It's evil. É o mal, tem a ver com o mal. O It's mal bad. é mal. So there are specific things that we need to follow. Então, existem aspectos específicos que nós devemos seguir. And one of the things that we have said E uma das coisas que nós dissemos beautifully de forma linda is that the universe itself de que o próprio universo follows those standards. segue esses padrões. Movement, O movimento, matter, a matéria, energy. a energia. Amen. Amém? So today I want to just close with the 7 standards of God. Então, hoje quero encerrar com os 7 padrões de Deus. And I'm going to take you through just a quick study. Então, vou guiar-vos para um estudo rápido. These are not the only ones. Esses não são os únicos padrões. There might be more. Podem existir mais But I padrões. believe we need to start by understanding Mas eu creio que nós devemos começar por that entender He works
de que ele opera according to standards. de acordo com o padrão. The first one that I want to give is the standard of consequence. E o primeiro padrão é o padrão da consequência. And we call it also the law of the harvest. E nós chamamos também da lei da colheita. When you read Galatians 6, verse 7, Quando lemos o livro de Gálatas, capítulo 6, it says, versículo 7, whatever a man sows, that what he will reap. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra, pois o que o homem semear, isso também colherá. So whatever we do as actions, Então, tudo o que nós fizermos como ações, we'll reap nós iremos the colher. consequences of those Nós actions. iremos colher as consequências dessas ações. Whatever we think about, Então, tudo o que nós formos a pensar, and as we execute, e assim formos a executar, we're going to reap the fruits. nós iremos colher os frutos. Let me just say this. Deixa-me dizer-vos It's isso. so amazing É tão maravilhoso that some people do bad things que algumas pessoas fazem coisas más, hoping esperando that nothing wrong will happen with de que them nada de errado possa acontecer because com they're eles. doing it Porque elas in such a way fazem de tal forma that is so perfect de que é tão perfeita. that nobody Elas acham que estão a will fazer, fight them back. acham que estão a fazer de tal forma tão perfeita que as pessoas não irão apanhá-las. But whatever you plant, Mas tudo aquilo que tu fores a plantar, and we're not just talking about the land, mas não estamos a falar acerca do solo, we da are talking terra. about what you think, Estamos a falar também do que tu what pensas, you speak, do que tu falas, what you do. do que tu fazes. Those things Essas coisas, will follow então, irão seguir a certain pattern certo that at padrão the end que no final you're going to get tu vais poder, the results tu vais obter o of resultado. your investment. Tu vais ter o retorno do seu investimento, o resultado do seu If investimento. you plant love, Então, se tu fores a plantar o you will amor, reap love. tu vais colher o amor. If you plant hate, Se tu a plantar já ira, you will reap hate. então tu vais colher de volta a ira ou a If you mágoa. plant Se violence, tu fores a plantar a you violência, will reap tu violence. vais colher de volta a violência. Amen. Amém? You know, our God is merciful, O nosso Deus é misericordioso, but we know mas nós that He will sabemos always follow this. que nós sempre devemos seguir a isto. You know, one thing that also takes me to think about this is when Jesus is on the cross, Então, uma coisa que faz também refletir quando Jesus estava na cruz, He's with two thieves with Him. ele estava com dois ladrões ao lado And dos lados. the other one is saying, you know, life is done, whatever happens, happens. Então, um deles disse que a vida já terminou, o que for acontecer, And the other one aconteceu. says, Lord, Mas todos disseram, eu disse, Senhor, I believe in you. eu acredito em ti. And Jesus says, E Jesus disse, surely today certamente hoje you will be tu estarás in heaven or paradise with me. no paraíso ou nos céus comigo. He clearly states Claramente that ele our especifica faith de que a nossa will fé, produce results. irá produzir Some of them will resultados. be immediate, Alguns serão imediatos, some will take some time, alguns irão levar um certo tempo and some will take longer. e alguns vão levar mais But tempo one ainda. thing Mas uma is that coisa your faith, é de que a sua fé, if you ignite your faith então se tu despertares a tua and you fé, apply your faith, tu aplicares a you tua will fé, tu vais you will colher, harvest tu vais the colher results os of resultados your faith. da sua fé. Amen. Amém? And it's so amazing that as children of God, Então é tão maravilhoso como nós, filhos de Deus, sometimes we ignore that standard. por vezes nós ignoramos esse padrão. And let's go to the book of Matthew, Podemos ir ao livro de Mateus, chapter 7. Mateus capítulo 7, Amen. And we're going to read verse 19. no versículo 19. Sorry, let's just go a bit before. So he says in verse 15, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You'll recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear a good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. Thus you will recognize them by their fruits. Amém? Mateus capítulo 7, começando do versículo 15, diz assim a palavra. Tenham cuidado com os falsos profetas
Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Todavia, a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. So Jesus is saying, if you obey his commandments Então Jesus diz que se tu fores obedecer os seus mandamentos and you do things according to his e standards, tu fizeres as coisas de acordo com o padrão surely you will dele, produce good fruits. certamente tu irás produzir bons He's frutos. saying it's impossible Ele diz que é impossível to produce, produzir. for a good tree to produce bad fruits. Então é impossível uma boa árvore produzir maus frutos. It's impossible É impossível for a peaceful man para um homem de paz to produce violence. produzir violência. Hey, it's not acceptable according to the standard. Não é aceitável de acordo com os padrões. You cannot plant peanuts Então, tu não podes plantar amendoins and hope to harvest, e esperar colher, let's say, apples. colher maçãs. So whatever you do, Então, tudo que fores a fazer, and it's biblical, e é bíblico, will have its consequence. terá as suas consequências. So say to your neighbor, Então, diga ao seu próximo, the law of the harvest, a lei da colheita, the law of the a harvest. lei da colheita. You know, Adam's obedience A obediência de Adão was bringing life. era trazer a vida. He was bringing life. Ele estava a He trazer was a taking vida. care of the garden. Ele estava a tomar conta do jardim. From the moment disobedience happened, A partir do momento que a desobediência we veio, hear about death, nós começamos a ouvir acerca da morte, about thorns acerca dos espinhos and suffering. e do sofrimento. We see Nós that vemos, the people in Noah's time, que as pessoas no tempo de Noé, because of their disobedience, por causa da sua desobediência, the flood o dilúvio judged them o julgou because of corruption. por causa da corrupção. And Egypt, E o Egito, because they were also oppressing the people of God, porque eles estavam a oprimir o povo de Deus, was also judged eles também foram as a julgados consequence. como consequência. Some believers are there saying, I'll do whatever I want, E alguns crentes dizem que eu farei o que eu quiser and the Lord will forgive e me. o Senhor irá me perdoar. The harvest will come, my brother and sister. A colheita virá, irmão I e don't know irmã. in what shape or form, Não sei de que formato but the virá, harvest will come. mas a colheita And I'm virá. not scaring you. E eu não estou I'm just saying, trazer medo para ti, mas apenas digo, know what you plant, saiba aquilo que esteja a plantar, know what you do, saiba daquilo que esteja a fazer, know what you think about. saiba daquilo que estás a pensar. In common jargon, we say your actions should speak louder than your words. No jargão comum nós dizemos que as suas ações devem falar mais do que as suas palavras. It means whatever you do, Então significa que tudo o que fores a fazer, if you are actually então se tu realmente and intentionally e intencionalmente doing it, fazendo whatever you do, tudo o que fores a fazer, you will harvest. tu irás colher. You know, and that's what we are missing in this generation. Então é isso que nós temos em falta na geração atual. Because of this ethic relativism, Por causa desse relativismo ativo, people forget that actions have consequences, as pessoas esquecem de que as suas ações têm consequências. that they will harvest what they plant, Que eles irão colher aquilo que that plantaram. the Lord, E que o Senhor He is fair, é He's righteous, justo, Ele é justo e correto. and whatever we do, E tudo que nós formos a He fazer, sees it, Ele vê and He will give us the results. e Ele vai nos dar o resultado. So, my brothers and sisters, Portanto, irmãos what e am I irmãs, saying now? o que eu vos digo agora? Please look at yourself. Look at yourself Então, olhe para ti mesmo. and say, you know what? Diga, sabe, I am a child of God. eu sou filho de Deus. I am a child of God. Eu sou filho de Deus. And whatever E tudo que the enemy is bringing to distract me from that, o inimigo trouxer para me distrair he will disto, say, hey, wait.
Tu dirás, ei, And no, espera, I don't want to espera. plant violence. Eu não quero plantar a violência. I don't want to plant disunity Eu or não lack quero, of unity. eu não quero plantar falta de união. I don't want to create problems. Eu não quero that criar are problemas unnecessary. que são I desnecessários. want to build. Eu quero construir. Because if I build, Porque se eu for edificar, I a will construir, harvest eu irei the colher de fruit volta o fruto of the good things that I am das doing. boas coisas que eu estou a The plantar. reward comes from the Lord. A recompensa vem do Senhor. Amen. Amém? Say to your neighbor, Diga ao seu próximo. the reward A recompensa comes from the Lord. vem do Senhor. Hallelujah. Amém? So we started with the first standard. Começamos com o primeiro padrão, Its consequence. que é a consequência. Secondly, O segundo padrão is the standard of purpose. é o padrão do propósito. Nothing exists without intention. Nada existe sem intenção. Every element of this creation has a specific and intentional role. Então, todo aspecto da criação tem um papel específico a desempenhar. We are crying about the rain, Nós estamos a chorar sobre a chuva, but if it doesn't rain, mas se não for a chover, we won't be able to get food. não teremos comida. Amen. Amém? So you can complain, oh. Então podemos reclamar, So there is a purpose in creation. mas sempre existe um propósito na criação. And whatever the Lord does E tudo que o Senhor for a fazer is to ensure a purpose. é para assegurar que um propósito seja Some of you cumprido. are still asking yourselves, why am I here? Alguns de vocês questionam-se, mas por que eu estou aqui? Why is life so painful Por que a vida é tão dolorosa and challenging? e desafiante? You know, the only person that can answer that question is the Lord. E o único que pode responder é o Senhor. You know, it's so beautiful how He does things. E é tão maravilhoso como Ele faz as coisas. The answer that He has for my purpose is totally different for the answer that He has for Norman. Então, a resposta que Ele tem para o meu propósito é diferente da resposta que o Senhor tem para o propósito do pastor. Because we have different reasons to exist. Porque nós temos diferentes razões de existência. That's why when Joseph É por isso que quando José was thrown into the pit, ele foi If you read the lançado na Bible, cova, quando nós lemos a Bíblia, at that specific moment you can start crying. então naquele momento específico nós podemos começar a começado a Because chorar. you ask yourself, Porque tu How questionas, can mas como? these brothers Como é que estes irmãos mistreat poderão maltratar this young boy? este pequeno rapaz? But the Lord took him Mas o Senhor o tomou from the pit da cova to the house of Potiphar, para a casa de from the house of Potifar, Potiphar da casa de to Potifar prison, para a prisão and from the e prison da prisão to the courts para os átrios of the Pharaoh in Egypt. do faraó no Egito. You know that there is a purpose. Então, tu sabes que existe um propósito Sometimes por vezes. the Lord takes you too low Então, o Senhor leva-te para um lugar muito mais in baixo, order to exalt de you. tal forma que eu possa te You don't exaltar. know the time frame, Então, tu não conheces o horizonte but temporal. when He reveals Mas it, quando Ele for a revelar, you will say, tu Lord, dirás, Senhor, I didn't know. eu não sabia. But unfortunately, Mas, as we infelizmente, go through assim que situations, enfrentamos as situações, we forget nós nos about the esquecemos standard of purpose, do padrão, do which propósito. basically, Sorry? which basically E basicamente is about why you are here. que tem a ver com o porquê, a razão de tu estares aqui. It may take 10 Pode levar 10 years, 10 anos, 10 minutes, ou 10 minutos, 10 seconds, ou 10 segundos, 10 days, ou 10 dias. but everything Mas tudo works opera for the good para o bem of those daqueles who love que amam the Lord. o Senhor. Say to your neighbor, purpose. Diga ao seu próximo, propósito. So I like to emphasize this. Eu quero enfatizar, eu gosto de enfatizar It's not esse about ponto. anyhow. Não tem a ver com fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. There were many Normans, Existem muitos pastores Gerson, but only one Norman is here standing with me. mas somente um único pastor Gerson está aqui conosco. Only one Norman is able to translate like Norman does. Então, somente um único pastor Gerson pode pregar do jeito que ele está a pregar. There are certain things that you do yourself, Então, tem certas coisas que tu fazes, the good things, as boas coisas, and you're not like, wow, e tu dizes, uau, I love the way I'm doing this. eu gosto da forma que eu faço isto. I like the way I receive people at church. Então, eu gosto da forma como eu recebo as When I pessoas tell na them igreja. good morning, Quando eu digo a elas, bom dia, welcome to seja church. bem-vindo à Let's igreja, worship the Lord. vamos adorar o Senhor. Hey,
you see that smile Então vemos esse and you sorriso understand e tu this percebes person is following their purpose. que essa pessoa está a seguir o seu propósito. And it's important to understand this. E é muito importante If you're perceber just doing isto. things Se randomly, estiveres a fazer as coisas de qualquer maneira, life will be random with you a too. vida também será de qualquer maneira consigo. Mm-hmm. 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 Mm. I'll stop there. Vou parar por aí. You know, sometimes Por we vezes, ask ourselves, nós nos questionamos. you know, it's challenging, of course. Claramente que é desafiante, Lord, help me to understand mas esse Senhor ajuda-me a entender why por quê. am I going through this Por que que eu situation? estou a passar por essa situação? And the only answer that sometimes he has E por vezes, a única resposta que ele tem is that it's because it's you. é porque és tu. I created you for a purpose, Eu criei-te com um propósito, for a reason. por uma razão. And sometimes your story will touch other people's E stories. por vezes a sua história lives. irá tocar a vida das outras You will be pessoas. the one Tu serás o that primeiro ou will be aquele mentioned as an example que será usado como exemplo for your friends, para os seus amigos, your para relatives, os seus familiares, your colleagues, para os seus and colegas sometimes for the nation. e por vezes para a nação. When people say you are nothing, Quando as pessoas dizem que tu não és nada, understand entenda in their eyesight de que na forma deles ver-nos, you are still in the pit. tu ainda estás na cova. But in the eyes of God, Mas aos olhos de you are Deus, seated tu estás in high sentado courts nos átrios with kings, elevados com reis, providing solutions, provendo soluções, providing directions. provendo direções. Eish. Amém? So don't stop. Então não pare, Don't stop não pare, because of what other people tell about you. não pare por aquilo que as pessoas falam acerca de ti. But focus on what the Lord is saying about you. Mas foca-te naquilo que o Senhor diz acerca de ti. Let's open our Bibles in the book of Psalms 19. It's a beautiful psalm. Vamos abrir as Bíblias no livro de Salmos 19. And I really love this psalm. Eu gosto desse salmo. It's all about purpose. Tem tudo a ver com propósito. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are words, whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Amém. Salmos capítulo 19, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Este é como um noivo que sai da sua câmara nupcial, alegre como um valente e lançar-se em sua jornada. But let's jump to verse 7. Então, saltando para o versículo It 7. says, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Verse 8, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Amém. Versículo 7 a 9 diz assim a palavra. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. Amém. So David is basically saying that we have the nature to understand that, wow, they have a purpose. Então, David aqui mostrou que nós temos a natureza de perceber que tudo tem um propósito. And what about you?
E quanto ao seu caso, a sua situação, the Lord has a purpose for your o life. Senhor tem um propósito para a sua vida. You are not here by chance. Não estás aqui por acaso. Many people tried to see this day and they couldn't. Então, muitas pessoas tentaram visualizar esse dia e não conseguiram. Other people are running away from their purpose. Algumas pessoas estão a fugir do seu propósito. But the Lord is saying, Mas o Senhor diz, look at me olhe para mim and I will show you e eu te mostrarei why I have you. por que eu te criei. Seek me Busca-me, because I want to show you porque eu quero te the mostrar greater things that I've prepared as for you. coisas grandiosas que eu preparei I para want si. to show you Eu quero te mostrar why por que I love you. eu te amo. But if you don't seek Him, Mas se tu não fores a you will never buscá-lo, understand the tu purpose. nunca vais perceber o You will propósito. only complain. Tu somente irás But reclamar. remember, Mas recorde He de is que Ele é a God um Deus, of standards. é um Deus de padrões. Amen. Amém? You know, one of the beautiful things that happens in the Bible, Uma das coisas maravilhosas que acontecem na Bíblia, when God created Adam, quando Deus criou Adão, He says, let us make Ele diz que façamos man in our image and likeness o homem a nossa imagem e so that semelhança, he can have dominion. para que ele possa ter domínio. And this is beautiful. E isto é So we were maravilhoso, created for a reason. porque nós fomos criados por uma razão. That's why we have ships. É por isso que nós temos navios, That's why we have planes. nós por isso temos aviões, That's why we have different ways of traveling por isso today. temos diferentes formas de nos transportar, Because that part of taking dominion is there. porque esta componente de tomar domínio está lá. Unfortunately, Infelizmente, we are losing the purpose nós estamos a perder o propósito of our inner being, do nosso ser interior, of our spiritual do nossa componente espiritual, Standard do nosso padrão espiritual purpose. e propósito. So when the Lord says, it's time to seek me, Quando o Senhor diz é tempo de me He's buscar, not just asking you. Ele não está apenas a te He's saying, dizer. that's what you should do. Ele diz aqui que é o que tu That's deves how you should fazer. live. É desta forma que deves viver. That's how É desta forma. I do things. Eu faço as coisas. Amen. Amém? I'm going to the third standard. Vou ao terceiro padrão. So we spoke about consequence. Falamos sobre a We consequência. spoke about purpose. Falamos sobre propósito. The third standard is boundaries. O terceiro padrão é o de limites. God creates things with limits. Deus criou as coisas com limites. Oceans have limits. Os oceanos têm limites. Land has limits. A terra tem limites. Human rights sometimes have limits. Então, direitos humanos também têm limites. And it's important to understand that even the order of worship has limits. Sorry. Order of worship. Então, até a ordem de adoração também tem limites. And even the way we relate to each other, E mesmo a forma como nós nos relacionamos, there are limits. existem limites. So boundaries Então, esses limites is what allows us to say, é o que permite nos He dizer is the King, de que Ele é o He Rei, is the Lord. Ele é o Senhor. The way He does things, A forma como Ele faz as only coisas, He can do it. somente Ele pode It's not fazer. how I do it. Não tem muito a ver com Because como eu faço, I am a limited person. porque eu sou uma pessoa limitada. My boundaries are really small. Os meus limites são realmente When the pequenos. Lord, He's eternal. Quando o Senhor é eterno. The way I see the world is very limited. A forma como eu vejo o mundo é de uma forma limitada. But the Lord is everlasting. Mas o Senhor é He eterno. sees things before existence Ele vê as coisas antes da and even existência after the e end. mesmo depois do fim. The problem here with boundaries Mas o problema aqui com os limites is that we are very selective. é que nós somos seletivos. In certain areas, we demand boundaries. Em algumas áreas nós exigimos limites, In others, em outras we do circunstâncias like whatever happens. nós fazemos aquilo que quisermos, aquilo que for acontecer. And we go like, that's life. E nós dizemos que é a vida. But the Lord is calling us to understand. Mas o Senhor chama-nos para entender. And it's important for us to understand this. E é muito importante que possamos entender isso. Sin De que o pecado is missing the mark. é perdendo o alvo ou falhando o alvo. It's understanding that, hey, I should live within this boundary, É de que perceber que eu devo viver dentro deste but I limite, decide to live the way I want. mas eu decido viver da forma como eu É. quero. They say, you know, Ele stay diz- in your lane. Dizem que não, permaneça na sua faixa. And you go like, no, I want to do things my own Tu way. dizes, não, eu quero fazer da minha forma. I am a free spirit. Eu sou um espírito livre. I'm a creative being. Eu sou um ser criativo. Amen. Amém. Yeah. There are many creative beings. Então existem muitos seres criativos.
But they come to boundaries. Mas quando chega a questão de limites, They're like, God, you know, eles dizem, Deus, tu sabes, I want, I need. eu quero, eu necessito. But what about the Lord is asking of you? Mas o que o Senhor está a pedir de ti? He's just asking simple things. E Ele está a pedir de ti And he's coisas saying, muito my simples. son, my Ele daughter, diz, meu filho, minha filha, remember, recorde-se, worship me, adore-me, call unto me, clame a mim, meditate, medite na palavra, seek me, busca-me, dwell in me, habite em mim, and I will dwell with you. e eu irei habitar em He's ti. saying, Ele diz, I will be with you eu estarei until consigo the end of time. até os finais do tempo. But sometimes we walk with God Mas por vezes andamos com to Deus certain places. para alguns lugares, But there are specific places. mas existem certos Where we lugares say, Lord, onde nós dizemos, Senhor, Stay here. fica aqui. Eh? Sim, Lord, fica you stay aqui. here. Senhor, fica I'll aqui. deal with my business Eu vou lidar com as minhas coisas aqui. My meus negócios, way. da minha forma. and after I deal with my Depois business, de eu fechar os Ah, meus negócios da Lord. minha forma. Oh, Senhor. forgive me, Ah, Lord. perdoe-me, Senhor. Ah, perdoe-me. yeah, ish. Sim, Senhor. I didn't want to say Eu those não queria words. dizer aquelas I palavras. didn't want to. Eu não queria, I- não queria, não queria. So why did you leave him outside? Mas por que então deixaste o Senhor de fora? Mm-hmm. Mm-hmm. Uhum. Mm-hmm. One thing that I want you to understand Uma coisa que eu quero que percebam. is our God O nosso Deus is omniscient. é um Deus He omnisciente. knows everything. Ele sabe de tudo. Hey. Omnipotent. Ele é omnipotente. He has all the power. Ele tem todo o He's poder. the Almighty God. Ele é o Deus todo-poderoso. Eish. And he's also omnipresent. E ele também é omnipresente. So do you think that when you say, Lord, stay here, he's not seeing you? Então, pensas quando tu dizes, Senhor, fica Ah, lá no like- canto, ele não está a ver? When you are cursing people, he's not seeing you. Pensas que quando tu estás a amaldiçoar ou falar mal das pessoas, ele não está a ver? When you think, hey, Pastor G, no, you should stop preaching. Então, quando dizes, Pastor G deve parar de He's pregar. seeing you. Ele está a ver. He's ele watching vê your tudo. thoughts. Ele está He observando os knows. seus pensamentos. Ele sabe mesmo. How many, I don't know how to say this, how many strings of hair you have in your head? Então, quantos fios de cabelo tens na sua cabeça? He knows it all. Ele conhece tudo. Even when you think that he doesn't know, Então, mesmo quando tu achas que ele não sabe, he already knows the thoughts that you will have 20 years from now. ele até sabe os pensamentos que terás daqui a But he 20 doesn't anos. want you to have thoughts of regret. Mas ele não quer que tenhas pensamentos de remorso. He wants you to have thoughts of peace, Ele quer que tu tenhas pensamentos of de paz, contentment, de contentamento, of joy. de alegria. So set your boundaries right. Então, estabeleça os seus limites de forma Set your adequada. boundaries right. Então, estabeleça de forma adequada os seus limites, Especially when especialmente it has to do with him. quando tem a ver com Ele. The fear of the Lord O temor do Senhor is clean. sorry, Is clean. That's Psalms 19 verse 9. is clean. Yeah, it's clean. Ele é limpo, Enduring forever. que ela permanece para The sempre, rules prevalece of the para Lord sempre. are true As regras do Senhor são verdadeiras and righteous altogether. e cheias de justiça. So David is saying, hey guys, he is. Então, Davi diz aqui que ele é. He knows everything. Ele sabe, tem conhecimento de tudo. Fear him. Tema ele. Understand the boundaries. Então, entenda You will say- os limites. Sometimes people want you to behave in a certain way. Então, por vezes as pessoas querem que tu te comportes de uma certa And you'll forma. say to yourself, E tu dizes a ti I'll mesmo, not do it. eu não farei, Because I am a child of God. porque eu sou filho de Deus. Eish, I'll not do what they're saying that I should do. Então, eu não farei o que eles dizem que eu devo Because fazer. I am a child of Porque eu God. sou filho de Deus. I know Eu sei that I am a weapon in his hands. que eu sou uma arma nas mãos I de have Deus. been created Eu fui criado to praise him, para to louvá-lo, lift him up. para to exalt him. exaltá-lo. And the problem in these seasons E o problema nestes momentos, Is- nessa época, is the free will, é o livre-arbítrio. where we choose what boundaries to use. Então, onde nós é que escolhemos que tipo de limites devemos traçar. If you want to have, Então, se quiseres ter se quiseres a ter strong relationship with God, relacionamento forte com if He Deus, separated light from darkness, se tu conseguir separar a vida da escuridão, oceans from land, então o oceano da terra, your bones from your flesh and muscle, os teus ossos da sua carne, dos seus músculos, what about your life?
Então, quanto mais a sua vida, Why can't you set boundaries for certain things? por que não pode estabelecer limites para certas coisas? It's because everybody's doing it. É porque todos estão a fazer. Because everybody is doing it is right. Então, porque todos estão a fazer, isso é correto? No. Não. Say to your neighbor, Diga ao boundaries. seu próximo, limites. Fourth standard, O quarto padrão, holiness. santidade. Holiness. Santidade. We spoke about boundaries. Nós falamos sobre limites. Holiness Santidade means separation. significa separação. And God's creation needs to reflect His nature. E a criação de Deus deve refletir a sua natureza. The Bible says that we have been bought by the blood of Jesus. A Bíblia diz que nós fomos adquiridos pelo sangue de Jesus. We are redeemed and justified. Nós fomos redimidos e justificados. And what the Bible is saying basically Basicamente o que a Bíblia diz is that, you have been separated. de que nós fomos separados. You are co-heir with Christ. Tu és co-herdeiro de Cristo. Yes, you are a holy nation. Tu és uma nação santa. You need to understand that. Então tu precisas perceber isto. If you think that, well, I'm just a believer, Então quando tu pensas apenas sou um crente. sometimes believers believe in many things, Então por vezes os crentes acreditam em muitas coisas, but they fail to dwell mas eles fracassam em habitar and following God's standards. e seguir os padrões de Deus. It's not about forming habits, Não tem a ver com formar hábitos, but it's about knowing and doing mas tem a ver com conhecer e fazer what the Lord's calling us to do. aquilo que o Senhor nos chamou para nós fazermos. When the Lord created heavens and earth, Quando o Senhor criou os céus e a terra, everything was separated. tudo estava muito bem separado. Time, Tempo, land, terra, space. espaço. What he's saying is like, there is this spiritual principle Então, o que ele está a dizer aqui é que existe esse princípio espiritual that there is not even de que não existe, one sin that you'll find in him. não vais encontrar nenhum pecado. There's nele. no way you can blame him. Não existe nenhuma forma de tu culpá-lo. We have been called Nós fomos chamados to holiness para a santidade and being e separated sermos and separados walking with him. e andar com Ele. And this means not just physically. Mas isso não significa apenas na componente It física, means in the way you think, mas também tem a ver com a forma in the como way tu you pensas, speak. a forma como tu falas. We are in this free generation, as I call it. Então estamos nessa geração livre. And we speak the way we want. Falamos da forma como nós queremos. And as we said, without the standard of boundaries, Então, sem o padrão de limites, it will be difficult for us to walk in holiness. vai ser muito difícil nós andarmos em santidade. If you don't put limits, Se tu não colocares limites, you will never tu nunca get access terás to acesso certain secrets that the Lord has. a certos segredos que o Senhor And tem. He's saying it's time E diz que é tempo for us to seek Him de nós buscarmos a because Ele, He is holy. porque Ele é santo. And in fact, a Por theologian acaso, said this: Se a sua lógica diz He's isso, not just holy, não é somente ser santo, because the elders porque os anciões and the angels, e os they anjos say He's holy, diziam que ele é santo, ele Holy. é santo, santo, holy. santo. Yo, it means He's so good, He's so perfect. Que ele é tão bom e ele é tão In perfeito. Him, Nele we can find the love nós podemos encontrar o that is amor perfect. que é perfeito. In Him, Nele we will find the encontraremos true joy. a verdadeira In alegria. Him, we Nele will find the encontraremos true strength. a verdadeira In força. Him, Nele we will find the clarity. encontraremos a clareza. Amen. Amém? Let's go to the fifth. Vamos ao quinto padrão. Accountability. Prestação de contas. Our God O nosso Deus has a standard of responsibility. tem um padrão de responsabilidade. He entrusts us Ele confia and holds us accountable. e ele depois exige contas. Devemos prestar contas a ele. He gave us dominion, Ele nos concedeu domínio, not domination. não dominação. He called us to holiness, Ele chamou-nos para not to santidade, judge others, não para julgarmos as but outras to pessoas, spread the holiness mas that He has. para espalhar a santidade que ele tem, To share para the compartilhar principles o and princípio standards that He gave us. e os padrões que ele nos concedeu. So that's why É por isso we see nós vemos the Lord giving to Adam a stewardship over the garden. vemos o Senhor a dar a gestão do jardim ao Adão.
We see the Lord giving stewardship over the family to the man. Então vemos o Senhor a dar a gestão da família para o homem. And for us as his children, E para nós, como seu povo, we are stewards of his worship. nós somos gestores da sua adoração. That's why we have covenants. É por isso que nós temos And we alianças. are responsible E nós somos for responsáveis those. por isto. So if we are not doing Então, se nós estivermos a fazer according to the standards, de acordo com we o are failing. padrão, nós estaremos a fracassar. We are failing Estamos a because fracassar we are responsible and accountable. porque nós somos responsáveis e devemos prestar contas. If we are living a life Se vamos a viver uma vida without understanding this, sem perceber esta we componente, are failing God. nós estamos a fracassar a Deus. That's why Jesus, É por isso que Jesus he said, go. disse, ide. He's giving us a Ele nos responsibility. deu uma responsabilidade. He's saying, go and Ele preach disse, ide, this pregai gospel. este evangelho. He's saying, be accountable. Prestem contas. Baptize them Ou batize in the name of the Father, no the nome Son, do and the Pai, Holy do Spirit. Filho e do Espírito Santo. Teach them to obey. Ensina eles a obedecer. You know, this gospel that people are preaching these days, Este evangelho que as pessoas estão a pregar nos dias de hoje that it is what it is. é o que é. You can share the gospel with people that you want or not. Então, podes compartilhar o evangelho com pessoas que tu queres ou não. But the standard is, Mas o padrão é, he already told us. ele já nos disse. He commanded us, in fact. Ele nos mandou. He said, go. Ele disse, ide. He said, go. Ele disse, ide. Teach. Ensinem. Baptize. Batizem. Disciple them. Discipulem. He's saying, you know, we need to do something more E nós precisamos fazer algo a than mais. just thinking about ourselves. Não, para além de pensarmos acerca de nós mesmos. You know, because of time, I wanted to go through an exercise with you, but I'll jump. Então, por causa do tempo, queria passar por um exercício, mas ir saltar. But one of the examples that I would give just quickly, Então, dos exemplos que eu daria rapidamente. every father Todo or every pai parent ou todo pai will demand responsibility from their children. sempre irá exigir responsabilidade dos seus They want filhos. them Eles querem to perform better in school que eles tenham bons resultados na or escola in life. ou na vida. And sometimes their kids ask like, Dad, I also want to play. Então, e as crianças por vezes questionam, mas pai, eu quero também brincar. As fathers, Como pais, you already know the results that they will have vocês já sabem quais são os if resultados que they eles terão don't stick to se discipline, eles não forem disciplinados, if they are not responsible. não forem responsáveis. So you can see it. Então, consegues ver. If my conseguem child is ver. not studying, Se meus filhos não estiverem a estudar, if they're not sleeping on se time, não estiverem a dormir a tempo, they're not eating their meals accordingly, não estiverem a comer de forma they're not adequada, exercising, se não estiverem a fazer exercício, something will happen there. algo irá So acontecer. you can errado. see it as E a father conseguimos or a ver, mother. conseguimos ver isto como pais. So e mães. imagine how God can see your life Então, imagine quando Deus pode ver a sua vida. if you're not responsible with what He gave you, Então, se não for responsável com aquilo que Ele if te you're deu, not accountable se to tu what He não gave to you. não prestares conta daquilo que Deus te deu. Hallelujah. Amém? You know, responsibility brings blessings. Então, a responsabilidade traz a bênção. It means that we shouldn't waste what the Lord gives us. Significa que não devemos desperdiçar aquilo que Deus nos Some deu. of you have been given gifts Alguns de vocês foram dados dons and you're afraid of using e them, vocês têm medo de of usar, serving de servir with those gifts. com esses dons. And the Lord is saying, I gave you Mas o Senhor talent. diz, eu te dei I want talentos. you to multiply Eu them. quero que tu multipliques seus talentos. I want you to grow. Eu quero que tu cresças. But the problem Mas o problema is that we don't want to be é accountable. de que nós não queremos We prestar want to be like contas. that servant. Nós queremos ser como aquele They say, servo "Lord, que diz, Senhor, I didn't use it eu não usei. because I know you. Porque eu já te conheço. You are a very strict Eu sei que és um mestre muito, manager. um rigoroso, um mestre And I'm rigoroso. afraid of you. E eu tenho So I medo de ti. kept my gift Então, here. eu guardei os meus So tesouros whatever you aqui. give me, I'm giving you back. Então, aquilo que o Senhor me concedeu, eu darei de ti The Lord volta. is saying, Mas o Senhor diz, being a steward ser um mordomo is about tem multiplying. a ver com multiplicar. It's about making it grow. Tem a fazer com fazer crescer, It's about multiplicar. teaching others Tem a ver com ensinar follow os these outros principles a seguir so that esse people can princípio, see para que as pessoas possam ver through our fruits. através dos nossos frutos. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo,
Say to your neighbor, Diga ao seu próximo. responsibility, Responsabilidade. responsibility, A responsabilidade and accountability. e a prestação de conta. Responsibility Responsabilidade and accountability. e a prestação de conta. So don't be surprised if after today Não sintam surpresos depois de hoje you receive a phone call from a brother se receber uma chamada de um irmão asking you, how are you? a perguntar como é que tu estás? How are things? Como é que estão as coisas? How can I pray for you? Como é que eu posso orar por si? Because we just want to be accountable Porque nós apenas queremos prestar contas um ao with the outro. things that the Lord gave us Por responsibility. aquilo que o Senhor nos deu como responsabilidade. I just want to close Quero encerrar, because order porque a ordem is critical. é crítica. You know, you can see seasons. Então podemos ver épocas. We know that now we are starting the rainy season. Nós sabemos que agora estamos a entrar na estação de We chuva. can read the signs. Conseguimos fazer leitura dos sinais. So the Lord ordered things. Então o Senhor ordenou coisas. There are certain things that happen in your life Existem certas coisas que acontecem na sua vida because of the order of events por causa da ordem dos that eventos the Lord has established. que o Senhor estabeleceu. And the way that He established it E da forma como Ele estabeleceu is based on time frame. é baseado no horizonte temporal. So He puts everything Ele coloca tudo according to a sequence de acordo com uma certa sequência. and not just E não somente, randomly, as we mentioned at the não de beginning. forma aleatória, como mencionamos no início. We know Nós that sabemos, after the rainy season, depois da estação da we all chuva, expect the harvesting season. todos esperamos a estação, a época da colheita. We all expect things to flourish. Então nós esperamos que as coisas floresçam. So think about this. Então pense nisto. If the Lord is a God of order, Se o Senhor é um Deus de ordem, let me just phrase it differently. If He is a God of order, se Ele é o Senhor da ordem, why do you want to disorder Him? por que que tu queres desorganizar a Ele? Ou quebrar a ordem dele? You know, I think for those who have gone to any supermarket, Para quem já any foram, big supermarket, para quem já foram para um grande supermercado, and I like to give this example of gosto de dar esse exemplo ShopRite. de Shoprite. And I'm not doing any advert for Não ShopRite. estou a fazer nenhuma publicidade para Shoprite. So one of these days I was going to ShopRite Desses dias o pastor ia para Shoprite and I found this man arguing with the guard. e eu encontrei este homem security a guard. discutir com seguranças. And the argument was so basic. E a discussão era tão básica. In ShopRite, as you go, there's an entry and an exit door. Então, no Shoprite, quando entras, existe uma porta de entrada e a porta de saída. And this man was using the exit door. E este homem estava a usar a porta de saída. And the guard was politely asking him, E o segurança, de forma educada, estava a dizer: please por favor, use the entry. usa a porta de entrada. You know, that's how you should enter. É desta forma que tu deves And entrar. the guy was like, no, Mas o indivíduo I am a disse, client. não, eu sou um I have cliente. my rights. Eu tenho os meus I direitos. can enter Eu posso entrar whichever door I qualquer want que for a porta que estiver because I'm aberta, going to pay. porque eu irei pagar. And the guy said, sir, O segurança disse: let's not senhor, waste time. não vamos desperdiçar tempo. Use this door. Por favor, It's- use esta porta. It's less than a meter. Então, é menos de um Just metro. use that door. Apenas use esta porta. So this guy was disorganizing the whole principle. Então, este indivíduo estava a desorganizar todo o And princípio. sometimes we do the E same. por vezes nós The Lord fazemos is o mesmo. saying, O Senhor diz: follow this path. siga este caminho. The Lord is saying, obey me. O Senhor diz: obedeça-me. The Lord is saying, O Senhor diz: it's time for you é tempo de tu to spend time with de me. passar tempo The comigo. Lord is calling O you Senhor te to chama this moment. para este But you go like, momento. no, Mas tu Jesus, dizes: não, Jesus, I don't want it. eu não quero. Because I see Porque eu that my vejo life will be better de que a minha vida será if your melhor angels se os teus anjos do it for me. fizerem por mim. If Jesus himself Se o próprio Jesus had to carry a cross, teve que carregar a cruz, being the Son of God himself, tendo o próprio Filho de Deus, the perfect one, o perfeito, what about us? quanto mais nós. You know, in this season of understanding more of him, Nesta época de entendermos melhor a Ele, let us stand. vamos nos levantar. We need to manage what the Lord gives us. Nós devemos saber ser bons mordomos, gerir aquilo que o Senhor nos deu. You know, I was watching this
comedian one day, and he said, "Do you Então, o pastor Steve vai ser esse comediante, humorista. Que who dizia, trust the process será que tu vais confiar no processo, know that the process?" sabendo que o processo... So he puts it this way: "Do you know if the process knows that you are trusting him?" Então, será que sabes que o processo sabe que tu confias nele? And I said, "Ish, yeah, this is a tough question, Então, essa é uma pergunta difícil. but I trust the owner of the process Mas eu confio no dono do processo. because he's a God of order. Porque ele é um Deus de ordem. He's a God of order, Porque ele é um Deus de of ordem, purpose, de of propósito, de responsibility. He responsabilidade. is holy. Ele é He is the God of santo. boundaries. Ele é um Deus de limites. He is Ele é the God of standards. um Deus de padrão. Even when I don't want to do things Mesmo quando eu não quero fazer as according coisas to His de way, acordo com a sua He vontade, never changed His ele standards. nunca muda o seu padrão. The last standard I want to share is love. E o último padrão que eu quero compartilhar é do amor. The love of God. O amor de Deus He never changed it. nunca muda. His love is everlasting. O seu amor é eterno. He's always there for you. Ele está lá sempre para ti. Even when we break the other standards, Mesmo quando nós quebramos outros padrões, He's still merciful, Ele continua sendo misericordioso, loving Father, amável, Pai amável, open to give you His grace, pronto para dar a sua graça, even when we don't deserve it. mesmo quando não merecemos. So, my brothers and sisters, Portanto, meus irmãos e irmãs, let's understand vamos entender that we need to grow as children of que nós God. precisamos crescer como filhos de Deus. It's not about drinking milk, Não tem muito a ver com it's tomar about eating leite, the solid food. mas tem a ver com alimentar-se do alimento Eating the sólido. solid food Comer o alimento sólido is about understanding the standards of God. tem a ver com entender os padrões It's de about Deus. walking according to His principles. Tem a ver com andar de acordo com os seus It's not about princípios. living anyhow. Não tem nada a ver com viver de qualquer It's forma. about living according to His Tem a ver principles. com viver de acordo com My os seus brothers and princípios. sisters, Irmãos e irmãs, let's stop being those believers vamos deixar de ser os and start crentes being the children of e God that vamos we are. começar a ser filhos de Deus que nós May somos. our fruits Que os nossos frutos speak louder falem muito mais about our alto God, acerca de nosso about the Deus, Jesus that we serve. acerca do Jesus que nós May servimos. our words Que as nossas palavras plant que possam plantar the purpose that He has. propósito May que Ele our tem. actions Que as nossas ações share and spread. possam compartilhar, His espalhar power. o seu amor, o seu poder. So next week, Então, na próxima semana, Pastor Kamba will be here. Pastor Camba estará aqui. Please join us. Juntem-se a nós. Invite somebody. Convide alguém. And this will be for Karl Marx. Então, este será para Karl Marx. Forgive us, brothers from Matola. Desculpa-nos, irmãos da Matola. So Pastor Kamba will be here in Karl Marx. Pastor Camba estará aqui na But Karl the Marx, service in Matola will continue. mas o culto na Matola continuará. And just invite somebody. Portanto, convide alguém. Because we need to start entering those principles. Precisamos começar a ceder e usar, aplicar esses princípios. Amen. Amém? Let us pray. Vamos orar. Let us pray. Vamos orar. Yes, King of Kings, Sim, Rei dos Reis, Lord of Lords. Senhor dos Senhores, I pray, Lord, for forgiveness. eu oro por perdão. Because your love is everlasting, Lord. Porque o seu amor é eterno, Senhor. You are the same Tu és o mesmo. yesterday, Ontem, today, hoje and forever. e para sempre. Lord Jesus, Senhor Jesus, you have called us o Senhor chamou-nos to belong to you para pertencer a and Ti, you alone. somente a Ti. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor, to walk according to the para standards. andar de acordo com o seu padrão. Because we know that the enemy Porque nós sabemos que o inimigo doesn't want us to obey you. não quer que nós He obedeçamos a wants us Ti. to live our lives Ele quer que nós vivamos a in nossa such a vida random and disorganized way. de forma aleatória e desorganizada. But you want us to follow your order, Mas nós queremos seguir a Tua your ordem, principle, os Teus princípios, your standard. o seu padrão. Teach us, Lord Jesus, Ensina-nos, Senhor in the Jesus, areas where we are failing. nas áreas que estivemos a fracassar. Help us, Lord. Ajuda-nos, Senhor. Holy Spirit, Espírito Santo, guide us. guia-nos. Allow us to understand Permita-nos que possamos entender what you want from us. aquilo que o Senhor quer de nós. Strengthen our weakness. Fortaleça as nossas fraquezas. Strengthen our understanding. Fortaleça o nosso Lord, if entendimento. there is any confusion Se existir alguma about who you confusão are, acerca de quem eu sou,
about how you do things. de quem tu és e do que tu mais fazes as coisas, Senhor. Show your power Mostra o teu poder so that we glorify your name para que possamos glorificar and o your seu name nome alone, e Lord somente o Jesus. seu nome. Because that's what the Bible Porque é says. isso que a Bíblia At the diz. mention of your Que ao name, mencionar o seu every nome, knee shall todo bow joelho se and prostrará every tongue e toda confess a língua that confessará Jesus de que Christ, Jesus He Cristo is the Lord. é o Senhor. So, Lord, we thank Oh, you. Senhor, I agradecemos. thank you for the families, Eu agradeço pelas for the famílias, individuals in this pelos place. indivíduos Lord, neste may you lugar. continue to touch their Que possas hearts. continuar a tocar May os seus strengthen corações. them Que o Senhor os and you fortaleça. guide them. Que o Senhor possa os guiar. Lord, may they see Que you eles possam te ver, Senhor, showing up a in manifestar-se their houses, nas suas casas, lives, vidas, work, trabalho, local de businesses. trabalho, and whatever the negócio. situation, E Lord, qualquer for a we situação, declare in Senhor, the name of declaramos Jesus, em nome de Jesus, in the name of em Jesus, nome de Jesus, the Lord you have answered, o Senhor que responde. and we thank you E nós agradecemos. now and De forever. hoje para sempre. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. We can do better than this, church. Vamos fazer melhor. Great. Hallelujah. Amém.